Então, quais são os principais erros que se cometem no ato do peering? Aqui no dia a dia a gente está sempre fazendo BGP, e esses erros são erros que eu cometo, tá? Não são meus clientes, não, sou eu. Porque eu que faço BGP para meus clientes. Então, são quase sempre erros de dedo gordo, ó. Senhas não conferem. Por quê? Porque eu errei aqui um dígito, ó. A senha era para ser 2020, eu botei 2021. Então, vai saber onde eu estava com a cabeça, mas eu errei um dígito. Um dígito a sessão não sobe. Próximo erro mais comum. Um lado tem senha e o outro lado não tem senha. Cadê a senha que era para estar aqui? Não tem. Então, esse lado aqui vai tentar a autenticação TCP/MD5, o outro lado vai falar que não tem, e eles não vão fechar a sessão. Então, segundo erro mais comum. Onde que acontece isso aqui? O cliente vai migrar do roteador ruim para um Huawei, e aí você não viu que tinha uma senha configurada lá no peering. Aí tu leu a configuração bonitinha, fez tudo ideal, na hora que mudou o cabo, a sessão não subiu, e você ficou assim, por que a sessão não tá subindo? Tá pingando, tá tudo ok, por que a sessão não sobe? Aí tu vai lá olhar no backup do Ticker. Você vai olhar no backup, tinha uma senha lá. Então, você errou a senha, deu ruim. Outra coisa, você fez o peering e apontou certo dos dois lados, mas você não ativou um banco de dados. Então, só isso aqui não é o suficiente para o peering subir. Só declarar o IP e o AS não faz sentido. Precisa haver um banco de dados associado ao peering. Não adianta você colocar um cano entre duas caixas d'água se as duas caixas d'água não têm água dentro. Então, a família de endereços, né, que é o SAF, no caso que nós estamos falando de família IPv4, do SAF Unicast. Então, você precisa de um banco de dados, você precisa ligar esse cano numa caixa d'água. Vamos lá, erro de digitação do IP. Então, fez tudo certo aqui, mas do lado de cá eu apontei para o IP errado, porque o último dígito lá eu, sem querer, em vez de digitar o número 2, eu apertei o número 3. Então, não vai funcionar esse IP que não existe na rede. Então, o peering não vai subir. Um lado está certo, o lado da NASA, o lado do cliente. Aí tá o cliente falando assim, eu fiz tudo certo aqui, cara. Aí tá lá o suporte da AT&T. Cara, a gente fez tudo certo do lado de cá também. Eu acho que o erro é do seu lado. Você fica ali a tarde toda para descobrir que não chega nenhum pacote vindo do roteador do cara pro seu. Aí até que muda de plantão e vem lá um estagiário não orgulhoso que olha que o cara meteu o dedão gordo aqui. Quase sempre esse tipo de problema aqui por erro de digitação, tanto o erro de digitação do IP, né? Como tem um caso de repetição do... Tem um erro de errar o AS. Onde é que eu botei aqui o erro do AS? Ih, rapaz, apaguei o slide. Tá. Então, erros de digitação de IP, normalmente você resolve assim, você liga pro cara e fala assim, me manda a sua config. Me manda a config de peering que você fez do lado de lá. Aí você vai obter uma resposta assim, ó. A configuração do nosso roteador é sigilosa. Do nosso router é sigilosa. Já escutei muito isso. Nossa, a vontade que eu tenho de entrar no telefone e matar o safado. Eu falei assim, faz o seguinte, animal. Pega a configuração, deixa só os dados que envolvem o seu AS e o meu IP, pra gente ver se não errou nada de digitação. A gente não está autorizado a passar nada do nosso roteador para clientes. Eu falei, tá bom. Aí você fica se matando para descobrir isso aqui. Mas, pois bem, é erro gordo. É dedo gordo, como chama, né? Outro problema. Às vezes acontece, já aconteceu comigo, tá? Esse tipo de problema aqui. Que é o quê? Eu tinha a configuração do meu roteador. Só que o consultor que configurava esse roteador era meu amigo. E ele também configurava esse roteador aqui. Então, ele na pressa copiou a configuração desse roteador aqui e simplesmente mudou o AS, mudou os IPs e esqueceu de mudar o router ID. Aí ficou os dois roteadores com o mesmo router ID. O que aconteceu? Obviamente que durante a mensagem de open, os roteadores trocam qual que é cada um é o seu router ID. Então, se o router ID do outro lado for o mesmo que o meu, ele poxa, não posso conversar com você, tu
Router ID que está entrando em colisão com o meu. Então você fez tudo certo, mas repetiu o Router ID. Já aconteceu isso comigo em produção 3 vezes até hoje. Um deles foi um amigo meu que copiou, nos outros foi mera coincidência. Em 7 anos aconteceu 3 vezes isso. Outra coisa, ambos os lados em modo somente passivo. Então, ou seja, o cara daqui falou o seguinte, olha, o meu lado vai ficar em listening only. Ou seja, eu não vou tomar a iniciativa de me conectar do lado do cara do outro lado. O cara do outro lado vai vir aqui se conectar em mim. E o cara do lado de cá fez a mesma configuração. Então ficou os dois virados de costas um para os outros, eles nunca apertaram a mão. Então, esse erro que é estúpido, mas tinha uma operadora no Nordeste que toda a configuração de BGP dela era assim. Aí deu a sorte de pegar um cliente que fazia o mesmo. E aí o que aconteceu? A sessão BGP não subia. Outro exemplo. Ambos os lados somente ativo. Então esse lado aqui não aceita listing, ele só aceita conectar. Então ele não aceita que ninguém conecte em mim. Então ele está aqui, connect only. Eu me conecto no outro lado. O outro lado não pode conectar em mim. E esse cara aqui resolveu a mesma coisa. Eu conecto no outro lado, o outro lado não conecta em mim. Então, nenhum dos dois abriu porta para escutar um ao outro, a sessão não fecha. Próximo. Um dos lados desativou a sessão BGP. Então, ele foi aqui meter um ignore na sessão. Então, ele desativou administrativamente a sessão. Pode ser que esse cara aqui não pagou. Esse cara não pagou. O cara foi lá e meteu um ignore na sessão dele. Assim que o dinheiro estiver na conta, ele dá o comando undo no ignore, tá? Muito cuidado na hora que for dar undo, gente. Oh, preciso falar, Rodson? Não. O cara chega aqui, undo, peer, pen 7702. Maneira quando tá remota. Poxa, mas eu queria dar undo no ignore. Eu dei undo no peering. Aí apagou o peering. Aí depois que ele fez, foi lá e fez o peering de novo, viu que tinha feito bobagem. Ele foi lá e depois fez o peer. E esqueceu da política. Deixa tudo aberto. Pô, cara, isso aqui acontece demais da conta. O último que fez isso foi o Rogério. O Rogério não tá aí hoje porque ele tá recuperando cirurgia. Pô, o Rogério não me mete uma desse aqui num cliente de trânsito. A sorte que o cliente de trânsito não fez bobeira. Caraca, muito perigoso. Então, não pode. Deixa eu até comentar aqui, ó. Deixa eu botar um que não pode. Sempre no HAL, e se caso Não você não tiver pode. certeza, commit trial, filho. Não pode. Aqui seria apenas no ignore. Beleza? Toma muito cuidado nisso aqui. Eu nunca cometi esse erro, né, Ruth? Eu nunca cometi esse erro. Não. Mais que 5 vezes no ano. O dedo coça pra tentar pra derrubar. Nossa, o dedo que derruba alguém chega a tremer. Commit Outro trial. erro comum. Trial. Trial é como SAF, commit trial é tipo, se você perder acesso à caixa, ele tipo desfaz o último commit, não é isso? Tu bota um tempo lá, se eu não me engano é 600 segundos, 5 minutos. O default é como se fosse o commit confirm, alguma coisa do tipo, parecido. Bom, os endereços SAF não conferem. O que é os endereços SAF? Você ativou um banco de dados IPv4 desse lado, mas no outro lado ativou o banco de dados IPv6. Então, eles não concordam a respeito de qual banco de dados eles vão trocar. Então, eles não coincidem. Então, se eles não coincidem a respeito do banco de dados que eles vão trocar, essa sessão não vai subir. Onde que isso aqui acontece? Dedo gordo aqui, ó, na hora de copiar e colar. Isso aqui é um tipo de erro que também eu não cometo. Mais do que 3 vezes na semana. Bom, erros mais comuns são senhas dos peerings não conferem, erro de digitação é sempre 80% dos casos. Erro de digitação. Discrepâncias dos tipos de família que vão ser trocados, IPv4 e IPv6, acontece muito com Ctrl+C e Ctrl+V. Tu vai lá, substitui todos os IPv4 por um IPv6 para criar o peering de V6 e esquece de trocar o address family. Unicast de IPv4 para IPv6.
Muito mais comum são filtros e ACLs envolvendo a porta 179. Então, às vezes o cara foi lá na WAN e colocou lá, ó, inbound, ACL, não sei o quê. Pum. Aí esqueceu na ACL de liberar a porta 179. Pum. O BGP, normalmente, quando o cara sobe a ACL, mais interessante, é que ele sobe a ACL, isso vai demorar 180 segundos para a sessão cair, né, Rudy? Por aí, Às vezes, 180. às vezes o cara sobe lá, ó, deixa eu tirar essa regra da ACL aqui. Pum, e não viu que era do BGP. Ele dá commit e vai embora. Daqui a 180 segundos, a sessão do BGP cai e não volta. Peering multi-hope, né? Quando você está usando a interface de origem, um IP que não é alcançado pela outra parte. Que é o quê? Você está fechando a sessão BGP com a loopback de um roteador do seu fornecedor. Mas o seu fornecedor, por algum motivo, não tem rota até a sua WAN ou a sua loopback. Então você consegue até mandar o pacote para ele, mas ele não te devolve. Atribuir endereço IPv4 e IPv6 na interface errada. Às vezes erra o número da VLAN, erra o número da interface. A interface está sem cabo, às vezes você até pinga. Pelo outro link que você tem, você pinga o IP público do outro cara, mas dando volta pela internet. E muitas vezes você não consegue fazer a sessão BGP e fica, por que eu pingo e não conecto? Nesse tipo de caso, ó, nesse tipo de caso, por isso que o teste que eu sempre faço, sempre que eu não vou subir a sessão eu pingo meu próprio IP, que é um teste que quase ninguém faz, e eu sempre faço. Se você não pinga seu próprio IP, é porque a interface não deu up. Então pode ser que você não está pingando o outro lado pela sua interface WAN daquele link, mas sim dando a volta por fora, quando é o caso de ter IP público no /30 ali, né? Switch no meio do caminho não passa VLAN. Quantas vezes o cara configurou a VLAN de um lado, eu configurei a VLAN do outro, os IPs estão certos, o BGP está tudo certo, mas não pinga, não resolve a ARP, não faz nada. Não, o cara não passou a VLAN. Vitor, tá aí? O desempenador de VLAN tá aí, não? Desempenador de VLAN. Então, não passar VLAN é incrível, cara. Por pouco esse ano, erros de não passagem de VLAN superou erros de digitação, tá? MTU das interfaces do BGP alterado. Quando se trata de internet, pessoal, é 1.500. Se o seu fornecedor mandar você aumentar ou diminuir, esse fornecedor está fazendo alguma merda fantástica. Nunca aumente isso aqui. Pegadinha, a Algar, padrão de homologação da Algar, é botar MTU 9000 em todas as interfaces. Mas só que nunca dá problema, por quê? Porque a sua é 1.500. Então, o seu roteador vai oferecer para Algar um MSS de 1440. Só que se você aumentar o seu MTU para 9.000, você vai mandar um MSS de 8.940. E se no meio do caminho tiver de um ball frame, na hora que a sessão de BGP vai estabelecer, vai trocar o primeiro keep alive, mas na hora que começar a trocar os registros com pacotes grandes, esses pacotes vão ser perdidos no L2. Lembre-se, L2 não fragmenta. Isso já aconteceu comigo. Meu cliente foi lá e meteu um 9.000 na interface dele e o link da Algar não subia. Eu falei, por que tu aumentou o link, o MTU para 9.000? Eu li num lugar da internet que melhorava. Meu amigo, a internet é 1.500 bytes. Não lê em lugar nenhum, não. Não aumenta nem diminui, é 1.500. Então, se você não cometeu nenhum desses erros, e se nenhum estagiário atrapalhou você tem um peering estabelecido. Então, o peering, ele é uma pequena parte, né? A parte vital, sem ela não há BGP. Então, é a parte vital e a parte de entrada de tudo que diz respeito a BGP. Então, sem peering não há nada. Obviamente que após o peering, vem a grande questão, que são os filtros. São os filtros, que nós vamos lidar daqui a pouco com os filtros.